Então, pessoal, espero que estejam todos muito bem. Hoje a gente vai falar sobre um outro, continuando, né? Logicamente, dentro do plano financeiro. A gente vai falar de um assunto show de bola. Aliás, o plano financeiro todo ele é legal. Nós vamos falar sobre estimativa de faturamento mensal da empresa. Vamos falar estimativa de custo unitário. Vamos falar sobre estimativa de custo de comercialização. Ok? Vamos iniciar então. O nosso material, ele não vai ser um material longo, tá? Um material deixa eu achar a palavra, bem sintetizado, bem condensado, mas de uma forma que vocês vão conseguir pegar bem, tá? Aprender direitinho. Vamos lá então. Deixa eu soltar aqui a minha tela para vocês. Perdão. Ok, vamos lá então. Estimativa de faturamento mensal. Nós finalizamos na aula passada, né? A parte dos investimentos totais. Beleza. Estimativa de faturamento, ela vai falar para mim que é o seguinte, que aqui é uma das partes mais complicadas, mais difíceis para quem ainda não iniciou as suas atividades. Tá? Por que é uma das formas mais difíceis para quem não iniciou? Porque aqui você ainda não sabe como é que a sua empresa vai se comportar no mercado, como é que o mercado vai receber a sua empresa. Então, aqui, por isso, a gente usa essa palavrinha aqui, ó, estimativa, tá? E aí, assim, isso, como eu disse, é tudo estimado, tá? E ele vai falar para mim que uma forma de estimar o quanto a empresa vai faturar por mês é você multiplicar a quantidade de produtos que você vai oferecer, né, pelo seu preço de venda, e que essas informações, elas são baseadas no mercado, tá? E para isso a gente precisa considerar duas coisas. Qual é o preço praticado pelos concorrentes diretos? E o quanto seus clientes potenciais estão dispostos a pagar? Isso aqui é interessante. Eu vou dar um exemplo muito simplório para vocês, para você entender o que é o cliente quanto de cliente está disposto a pagar. No domingo à noite, a minha filha, perdão, no domingo de tarde, a minha filha fez um monte de brigadeiro. Falei, para que isso, Raquel? Eu quero vender à noite lá na igreja porque eu quero juntar um dinheiro. Falei, então tá bom. E a gente foi para a igreja e eu falei, quanto vai custar? Você já fez o preço de custo? Ela, vai ficar mais ou menos. Eu falei, não, você precisa fazer o preço de custo certinho, né? Ensinei a ela como fazer o preço de custo, ela fez o preço de custo e chegou a um determinado valor do preço de custo. Falei, quanto que você pretende vender? Ela, R$3. O preço de R$3, pelo preço que ela pagou na matéria-prima, por tudo, ficaria um preço justo. Só que o mercado só quis pagar R$2. Ela chegou, tá muito caro 3, mas se você fizer por 2 eu compro. Aí o que ela fez para não perder a venda, ela vendeu a 2, né? Vendeu tudo e teve uma margem de lucro muito reduzida, tá? Bem pouquinho mesmo. Mas ela teve lucro ainda, continuou tendo lucro, né? Então é isso que acontece quando a gente fala aqui, ó, que quanto seus clientes estão dispostos a pagar, entendeu? Porque é esse cliente, na verdade, que praticamente vai colocar o preço de venda do seu produto. Tá? E aí é importante a gente ficar atento, porque as previsões de vendas elas têm que ser baseadas na avaliação do potencial do seu mercado, tá? Juntamente com a sua capacidade produtiva. Ó, faça suas estimativas de faturamento para um período de pelo menos 12 meses. Você tem que fazer isso aqui porque é o seguinte,
Aqui ele vai falar para a gente que precisa ser cauteloso para projetar as receitas e não esquecendo a sazonalidade no seu ramo, né? A gente percebe que cada ramo ela tem uma sazonalidade. Por exemplo, quando você vai falar de vestuário, você vai lá pensar em Natal e Ano Novo, Dia dos Namorados, né? Isso tudo tem um aumento de vendas. Então é importante você pensar nessas atividades, tá? Não perdê-las de vista para que você possa estar colocando, fazendo a sua estimativa de uma forma correta. Quando você estima as suas vendas, você tem que considerar o preço que o mercado tá o preço do mercado, tá? Aí ele vai falar para a gente que existem outros meios de precificar o produto. Por exemplo, você vai fixar uma margem de lucro sobre o seu produto, tá? E vai falar, olha, eu quero ganhar 2% do valor de venda do meu produto. Tá. Aí eu vou ver quanto é que custa o meu produto. No custo, coloco todos os impostos, matéria-prima, mão de obra, água, luz, energia, telefone, aluguel, tudo, e coloco meus 2% em cima desse valor ainda. Eu vou chegar a um teto aí, a um valor de venda, tá? E ele continua dando para a gente aqui o espaço aqui, ó, tá? De você fazer a sua tabela quantitativa de venda, preço unitário e o faturamento. Simples demais. Estimativa do custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações. Pessoal, eu vou pedir para vocês que eu tô utilizando um fone aqui que ele está com um pouquinho de problema. Então, se acaso eu estiver falando aqui e não estiver saindo som, vocês me avisem, por favor. Ok? Olha, aqui ele vai mostrar para a gente como é que vai ser calculado o custo com materiais, ou seja, matéria-prima, embalagem, para cada unidade fabricada. Essa informação ela é importante caso você deseje abrir uma indústria, né? Não só para isso, mas para todo o processo é importante. Aí ele vai falar para a gente, os gastos com matéria-prima e embalagem são classificados como custos variáveis numa indústria. Alguém poderia me dizer por que a matéria-prima é considerada um custo variável na indústria? Uma vez que eu preciso ter a matéria-prima para poder produzir e vender? Inflação. Inflação? Foi isso que você disse, Kaique? Foi. O preço varia, né? Sempre que você, se você produz uma pizza, não é sempre que você vai no mercado e, tipo, uma calabresa vai estar 45, na outra vez ela pode estar 55. Sim, mas assim, quando ele coloca aqui a matéria-prima, né? Ó, que o preço da matéria-prima aqui e embalagem, eles são classificados como custo variável numa indústria. Não no produto vendido, no produto final. Porque você pode ter oscilações nos meses de compra e venda de produto, entendeu? Por isso ele trabalha especificamente como sendo como sendo custo variável, beleza? Porque ele não compra o mesmo tanto todo mês, como por exemplo é o preço do aluguel, né? E aí, continuando, olha, assim como as mercadorias em comércio, como o próprio nome diz, esses custos variam, né? Aumentam ou diminuem de acordo com o volume que você produz ou que vende. E aí o exemplo da pizza cai bem também, tá? Ó, observe o exemplo a seguir, depois calcula o preço unitário da sua empresa. Ele está dando um exemplo para a gente aqui de uma calça masculina, tá? Ele vai falar para mim que aqui eu preciso ter tecido, elástico, linha, zíper, botão, etiqueta, saco plástico e caixa, tá? E ele vai falar para mim que o tecido eu vou precisar de 4 metros para fazer uma calça jeans, uma calça masculina. O custo unitário do tecido é 2,50 metros, eu tenho um total de aqui. E aí ele vem 2 metros, 15 metros, e aí tá. Ó, percebam que ele calculou até a linha, olha que interessante, né?
Ah, professor, mas deu só 1,50, ele precisa calcular isso? Precisa sim, tá? Cada centavo, cada detalhe é importante quando você está fazendo o preço de custo do seu produto. E aí ele vai trazer para a gente aqui como é que você vai fazer isso na hora da indústria lá, né? Seu material, quantidade, custo unitário e o total. Produto 2, a mesma coisa. 3, 4. Estimativas de custo de comercialização. Aqui tem que ser registrado os gastos com impostos, comissões de vendedores e representantes, tá? Porque é o custo que você vai vender. Então, assim, você está querendo me dizer, professor, que quem paga a conta da venda do produto é quem compra? Isso mesmo. Nós é que pagamos o valor lá embutido no preço de comercialização, tá? Esse tipo de despesa, ele incide diretamente sobre as vendas, tá? Da mesma forma que o custo com materiais diretos ou indiretos, tá? Ou com as mercadorias vendidas, que é classificado como custo variável. Para calcular, a gente basta fazer o seguinte, olha só, aplicar sobre o total das vendas previstas o percentual dos impostos de comissão. Aí ele vai mostrar para a gente aqui assim, ó, por exemplo, tá? Mas vamos voltar aqui e ver o fique de olho. As empresas que optam pelo Simples Nacional devem considerar o recolhimento dos seguintes impostos: imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social. O ICMS, ele é um imposto de abrangência estadual e estão obrigados a recolhê-lo as empresas que trabalham com venda de produtos ou com serviços de transporte intermunicipal e interestadual. O ISS é devido à prefeitura pelas empresas prestadoras de serviço, tá? Que é imposto sobre serviço. Perguntinha para vocês. Vocês sabem quanto que é a taxa do ICMS do estado do Tocantins? Eu sei. Quanto, É Kaique? 4% sobre o faturamento total da empresa. 4% sobre o faturamento total Não, é, não, não, gira ICMS. O o quinze ICMS por da cento empresa. O de 15%. É, 15%, Mas tá? ei, o imposto estadual, você sabia que tem 4% que você tem que pagar sobre o faturamento total, né? Sim. Esses 4%, você paga pelo faturamento total, mas quando você vai calcular sobre o seu lucro, ele fica entre 20 e 25% de imposto. Bacana, bacana. Vocês estão vendo, gente? Quem é que vocês têm que colar aí na hora de fazer as atividades? Ó, o cara sabe tudo, Kaique. Então é isso mesmo, tá? E aí você percebe assim que muitas vezes o pessoal fala assim: ah, mas por que aqui no estado do Tocantins as coisas são mais caras do que nos outros lugares? Por exemplo, quando você compra um produto em São Paulo, o ICMS em São Paulo é 7%. Aqui no Tocantins é 15%. Então, quando a mercadoria vai passar pelo posto fiscal, tem que pagar a diferença de ICMS. Olha que coisa horrível, né? O indivíduo tem que pagar mais 8% do valor da mercadoria lá de imposto para o estado daqui. É mole um negócio desse? Né? Aí, continuando, hora de praticar, ele vai falar para a gente aqui, ó, o imposto simples, né? São os federais, os estaduais e os municipais. Os gastos com as vendas, comissões, propaganda, taxa de administração de cartão de crédito, e aí vai. Beleza? Apuração dos custos dos materiais diretos ou indiretos ou mercadorias vendidas. Aqui a gente vamos falar um pouquinho sobre o CMD e o CMV. Ó, aqui a gente vai apurar o CMD, que é o custo de materiais diretos, né, que ou seja, que é para a indústria, e o custo de mercadorias vendidas, que é para o comércio. O custo de material direto, o CMD, ou as mercadorias vendidas, o CMV, representa o valor que tem que ser baixado dos estoques pela sua venda efetiva. Para calcular, basta multiplicar a quantidade estimada de venda pelo seu custo de fabricação ou aquisição. Ó, o custo com materiais diretos ou mercadorias vendidas é classificado como custo variável, aumentando ou diminuindo em função do volume da produção ou de vendas. Como é que ele fala para a gente? Olha só. Simples demais, né, gente? Estimativa com custos com mão de obra. Olha só que loucura. Agora, aqui a gente tem que definir quantas pessoas vão ser contratadas,
para realizar a atividade do seu negócio. Pesquise e determine quanto cada um deles vai receber, tá? Por exemplo, num posto de gasolina, o frentista, o salário dele não é igual a dos outros, tá? O salário do frentista é baseado no valor do que o seu sindicato aprovou para fazer, beleza? Da mesma forma que os motoristas de ônibus e por aí vai. Ó, não se esqueça que além dos salários tem que ser considerados os custos com encargos sociais, tá? Quando você vai calcular o preço de venda, você tem que colocar esses custos aqui como custos também que tem que ser diluído na venda. O FGTS que você vai pagar do funcionário, as férias, o 13º, o INSS, as horas extras, né? Até um possível aviso prévio, você tem que mais ou menos estimar e jogar lá mais ou menos, tá? Ó, sobre o total dos salários, você tem que aplicar um percentual relativo aos encargos sociais somando aos salários que você receberá no custo total de mão de obra. Então, assim, se você paga um salário mínimo para um funcionário, o custo dele, o funcionário vai receber um salário mínimo. Mas o custo desse funcionário, para mim, empregador, vai sair quase 35% desse valor, tá? É 1.680 o custo de um funcionário que recebe um salário mínimo. Aí você está falando do funcionário de empresa privada, né? Isso, empresa privada. O funcionário, por exemplo, o servidor doméstico, ele tem o preço dele que é um pouquinho diferente. Ele sai um pouco mais baixo, tá? Aí você vê para quanto é que sai um funcionário para o cara que quer trabalhar certinho, né? A gente precisa de uma reforma fiscal urgente, cara. Aliás, a gente precisava urgente, agora não, agora já passou da hora. Aqui é importante a gente estar com um contador, tá? Ou um contabilista, que ele vai poder informar para a gente quais são os encargos sociais devidos pela empresa, tá? E aí ele fala para mim, ó, pesquisar no sindicato patronal, piso salário, tá? A ser pago e quais são os benefícios que você está disposto a incluir no seu pagamento aí para o seu colaborador, beleza? E aí ele vai trazer para mim aqui, ó, função, número de empregados, salário mensal, encargo social, ó, percentual de encargo em dinheiro, beleza? Gente, nós vamos falar sobre estimativa de depreciação também, tá? Que não estava, e a gente fecha aqui com estimativa de custo fixo, beleza? Estimativa com custo de depreciação. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Olha só, você lembra que eu falei para vocês que lá atrás que a gente precisava ficar atento e marcar separado quanto que a gente estava pagando por cada máquina, cada equipamento, cada ferramenta, cada utensílio que a gente estava comprando? Pois é para agora a gente fazer essa estimativa, tá? Para a gente ver quanto é que a gente perde, entre aspas, de patrimônio por ano nos nossos equipamentos. Ó, lembre-se que as máquinas, equipamentos e ferramentas vão se desgastar e tornar ultrapassados com o passar dos anos, né? O reconhecimento da perda do valor dos bens pelo uso é chamado de depreciação, beleza? Eu vou abrir aqui só um pouquinho para me ver se eu pego aqui para vocês. Ah, não, tá aqui dentro. Abre, filhinho. Não está aqui. Eu já mostro para vocês já. Ah, tá dentro do civil. E o cara tá ficando doido, falando sozinho, não sei mais o que, o cara é louco. Passei para outro lugar. O que eu estava procurando aqui? Eu estava procurando a portaria da Receita Federal que fala qual é o percentual de depreciação de cada máquina, de cada equipamento, tá? E aí ele vai falar, ó, para calcular a depreciação do investimento fixo, tá? É necessário seguir os passos escritos abaixo. Fazer uma relação de as máquinas, equipamentos, ferramentas, utensílio. Lembre-se de que essas ferramentas foram levantadas lá na planilha de investimento fixo. Lembra que eu falei, né? Ó, lá na 5.1, tá? E determine o tempo médio de vida útil dela, desses bens, em anos, tá? Tem em anos, décadas, alguns produtos é até em dias, tá bom?
Divida o valor, bem como a sua vida útil por anos, a saber o valor anual da sua depreciação. Eu vou dividir por quê? Pelo preço que eu comprei lá atrás, tá? Ó, divida o custo anual com depreciação por 12 para calcular a depreciação mensal, beleza? E aí, ó, para entender melhor, ele passa para a gente uma formulazinha muito bacana. Preste atenção, ó. O bem, uma máquina de costura. Vida útil dessa máquina de costura, 5 anos. Qual é o valor do bem? 5 anos. Qual é o bem? A máquina de costura. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a depreciação anual, né? Eu vou pegar os 5 mil, vou dividir por 5 anos, que é o tempo de vida útil, tá? E vou chegar em R$ 1.000 por ano de depreciação, certo? Para me fazer ela mensal, eu vou pegar os 1.000, que é anual, e vou dividir por 12. E vou chegar a um valor de R$ 83 por mês de depreciação da máquina de costura. Deixa eu dar uma pausa aqui na apresentação e achar aqui, porque eu acho importante mostrar para vocês essa portaria, tá? Só um minutinho, por favor. Eu já passo para vocês. Mais fácil eu pesquisar aqui na internet, rapidinho. Aí. Ó, essa portaria é quentinha. Só que aqui ela não me dá a tabela. Aqui. Gente, ó, olha só. Vou mostrando. Tela ainda. Olha aqui, tá? Aqui, ó. O valor de depreciação, tá? Ó, isso aqui é o percentual por ano, tá, gente? Ó, construção de tijolo de pedra ou betão, ele vai depreciar 5% ao ano. Construção de madeira ou com fundações de alvenaria, 6,66. Vamos passar para uma outra coisa aqui, ó. Indústrias extrativas, aqui não vai dar. Outras de alimento, ó. O silo do gado, o silo de uma forma geral. Elétrico e combustível, a lenha e o carvão, ó. Bebidas não alcoólicas. Tudo tem a sua taxa de depreciação. Ó, maquinário de fábrica de têxtil, tá? 20% ao ano. É muita coisa, né? Então, assim, quando a gente percebe o quanto a depreciação é alta, né? A gente precisa perceber que a gente tem que realmente manter essa depreciação, essa tabela de depreciação bem feita, para que eu possa ter o meu lucro garantido para quando eu precisar repor a minha máquina, eu ter condição para isso,
tá? O ideal seria que de tudo que você vendesse, você separasse o valor da depreciação e já deixasse separado ali num lugar para você comprar outra máquina. Só que isso não acontece, né? A gente sabe disso. Aí ele vai falar para a gente aqui o seguinte: deixa eu contar uma para vocês. Eu não sei se eu contei para vocês, em julho eu tive em Rondônia, na casa de uns tios meus e do meu sogro. Chegando lá, eu tenho um primo que tem uma construtora lá. E aí ele tinha pegado um serviço que é desmontar uma agência bancária para entregar o prédio. A agência era a agência do Bradesco. Você sabe o que, que o pessoal fez com ele? Olha que coisa interessante. Virou para ele e falou assim: olha, nós queremos voltar para esse projeto original aqui. Aí tá, e o que, que eu vou fazer com o mobiliário, computador, arquivo, essas coisas que tem aqui? Olha, os documentos que a gente precisava, a gente já tirou. Esse resto aí você pode jogar fora tudo. Cara, mobiliário novinho. Por que, que eles poderiam jogar fora? Aí meu primo ficou, pô, mas por que, que eles jogaram isso fora? Aí eu falei, cara, é porque isso aí já passou do prazo de depreciação desses produtos e eles não contam mais na, na tabela de patrimônio do banco. Então ele já zerou o patrimônio ali, aquele valor. Então isso aí para eles não vale nada mesmo, não, pode jogar fora. Cara, computador, impressora laser, um monte de toner, cara, muita coisa. Eu fiquei impressionado de ver. A gente olha e fala assim, nossa, que desperdício. Na verdade, não é um desperdício, né? Na verdade, aquele dinheiro ele já tirou ele de outra forma, tá? Aí ele vai falar para a gente aqui, depois disso aqui, né? Quer dizer que cada mês esse equipamento vai perder o valor de R$ 83, tá? Tá aqui, que é o que a gente descobriu o preço da ano. Ou seja, possivelmente ao final dos 5 anos, será preciso adquirir uma nova máquina de costura mais moderna e mais eficiente. Ele vai falar para mim, isso aqui, que apesar de ser um custo e influenciar na formação do preço, a depreciação não representa um desembolso, tá? Ou seja, você não vai pagar por ele, como, por exemplo, a matéria-prima, o salário, é, embalagem, esse tipo de coisa, tá? Mas você precisa contar ele lá dentro. Ó, entretanto, dependendo da situação financeira e das estratégias do negócio, pode-se fazer uma reserva para trocar o bem ao final da vida útil. Lembra que eu falei? Ó, a título de informação, a Receita Federal considera para efeitos de vida útil os seguintes prazos: imóveis, 25 anos, máquina, 10, equipamento, 5, móveis e utensílio, 10 anos, veículos, 5 anos, computadores, ó, 3 anos de computador, o computador já perdeu o valor de 100%, ele já está depreciado completo, entendeu? E aí, ó, você pode passar para frente, pode dar ele para os outros, jogar fora, fazer o que quiser, que ele já não conta mais dentro do seu rol de patrimônio, tá? Essas informações elas funcionam como referência e não devem ser seguidas como regra, tá bom? Então, assim, eu recomendo que se use como referência, que se use isso para que você possa fazer um plano completo para poder fazer um preço de custo que fique real, tá? Algumas atividades empresariais, máquinas e equipamentos, sofrem desgastes maiores. Isso deve ser considerado no cálculo de depreciação. Ora, lembre-se de que as máquinas e equipamentos sucateados têm maior custo de manutenção, além da produtividade baixa, certo? Aí ele vai trazer para a gente aqui o hora de praticar e a gente finaliza aqui em estimativa de custos fixos. Ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Estamos Não, professor, tranquilos? sem dúvidas por enquanto. Não, professor, tranquilo. Então tá jóia. Então coloca para mim aí no chat todo Sem mundo, bota um dúvidas. presente aí. Paulina, coloca logo o presente aí no chat para você não ficar de fora. Isso. Beleza.
Bacana. Ok? Então, o que a gente faz agora? Interrompa a gravação, porque a gente finalizou a nossa aula, inclusive.